Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Nicole Marques, sou estudante do curso de Direito no CEAP. Hoje vamos apresentar o nosso projeto de extensão disciplinar, que aborda o tema Comunidades Vulneráveis nas Redes Sociais, com um foco específico no subtema Mulheres e Meninas. O título do nosso trabalho é o Impacto Psicossocial da IA Manipulativa. A questão central que norteia a nossa pesquisa é de que forma a manipulação de imagens com o uso da inteligência artificial afeta a integridade digital de mulheres e meninas e quais são as consequências psicossociais dessa prática no contexto contemporâneo. Buscamos entender o nexo causal entre a facilidade de criação de conteúdo falso e o dano moral e psíquico sofrido pelas vítimas. Não se trata apenas de um debate tecnológico, mas sim como novas ferramentas estão sendo subvertidas para perpetuar com a violência de gênero estrutural. Que fotos do Instagram viram imagem nua por inteligência artificial e os sites acabam lucrando. Uma jovem denuncia que uma foto dela postada nas redes sociais foi modificada com o uso de inteligência artificial e republicada sem roupa. A polícia investiga o caso. Em Belo Horizonte, pelo menos 20 alunas denunciaram que tiveram fotos íntimas criadas com o uso de inteligência artificial e espalhadas na internet por colegas de escola. Agora é o uso indiscriminado da inteligência artificial. Alunos de um colégio no Rio estão usando a tecnologia para fabricar nudes de colegas. Bom, essa adulteração de imagem é uma nova mobilidade que fica como uma violência de gênero no quesito que a gente está tratando, que é mulheres e meninas. A facilidade que a internet dá, em conjunto com essa adulteração de imagem, dá um leque de facilidade para a divulgação inapropriada de imagens femininas. Somado a isso, em relação à vulnerabilidade social que causa por conta da sociedade fazer comentários desrespeitosos a essas mulheres que sofreram sobre isso, onde elas se submetem ao isolamento social e podem ter consequências graves psicologicamente. No campo jurídico, a nossa pesquisa se baseou nos estudos de Danilo Doneda, onde ele foi uma das principais referências no Brasil para a proteção à imagem e aos dados pessoais. Quando a inteligência artificial é utilizada pela imagem da mulher, alterando ou utilizando uma imagem, esse direito dela acaba sendo violado sem o seu consentimento. Ela acaba sendo uma vítima na sociedade, sendo humilhada em redes sociais e em outros eventos que acabam sendo objeto de exposição ao público. Complementamos a base teórica com a perspectiva da autora Cat O'Neill em sua obra Algoritmo de Destruição em Massa. Nessa obra, a autora alerta que as sistematizações automáticas elas estão frequentemente ampliando e codificando preconceitos pré-existentes na sociedade, como, por exemplo, a objetificação do corpo feminino. No contexto de IA manipulativa, observamos que o desenvolvimento dessas ferramentas prioriza o corpo feminino como alvo de experimentação e violência. E o impacto psicossocial ele é agravado uma vez que existe uma estrutura tecnológica que facilita a objetificação de meninas e mulheres, tornando o ambiente digital hostil e excludente para o público feminino. Ao analisarmos o ordenamento jurídico brasileiro, o ponto de contato está no artigo 216b do Código Penal. Ele criminaliza a filmagem, a produção, o registro e a fotografia de cenas de nudez sem autorização. Embora esteja prevendo o registro, a interpretação doutrinária atual entende que o uso da inteligência artificial para manipular e simular essa produção também fere o mesmo bem jurídico, a dignidade sexual. A lei busca proteger a esfera íntima, que é violada no momento que a tecnologia é usada para forjar uma exposição inexistente. O artigo 218 do Código Penal informa justamente a prevenção, a proteção, o direito daquela pessoa que teve a divulgação da sua imagem sem o seu consentimento. Ele considera crime compartilhar, divulgar ou vender esse tipo de conteúdo sem o consentimento da pessoa, como exemplo no caso de estupros que foram gravados sem o seu consentimento. Isso também se aplica a deepfake. Mesmo que a imagem ela tenha sido, ou o vídeo tenha sido criado por inteligência artificial, o dano acaba sendo o mesmo para a vítima. Ela acaba sendo exposta e tendo o seu vídeo divulgado em várias redes sociais. A aplicação prática dessas normas vem sendo discutida no âmbito dos Supremos Tribunais, notadamente o STJ. A tendência jurisprudencial caminha para a consolidação de que a criação ou divulgação de imagens manipuladas que simulam atos sexuais, as chamadas deepfake, devem ser equiparadas aos crimes de divulgação de cenas pornográficas não consensuais. Hoje
Olha, isso aqui não é só uma espécie de denúncia, é também, mas é mais sobre a gente abrir os nossos olhos e entender como estamos vulneráveis e pra gente não acreditar em tudo que a gente vê aqui nessa internet. Vocês que estão aí me assistindo agora, e eu também me incluo nisso. Vocês sabiam que estão utilizando a minha voz e o meu rosto sem a minha permissão em diversos conteúdos de inteligência artificial aqui e em outras redes sociais também, disseminando informações falsas? Essa aí, por exemplo. Essa aí sou eu falando sobre um produto que eu nunca ouvi falar. Divulgando jogos, falsas promoções e provavelmente outros absurdos que eu nem sei ainda, que eu não tomei conhecimento, que eu não vi. A inteligência artificial chegou para ficar, minha gente. Isso é um fato. E os impactos positivos que ela traz também. Mas, ao mesmo tempo, deixa como todos nós completamente vulneráveis. Então, não confiem em tudo que vocês veem pela internet. Não confiem, questionem, duvidem, confirmem. A gente não pode ser simplesmente manipulado assim, a gente não vai ser, porque isso é muito sério. O que a gente está vendo é que mesmo que a imagem seja falsa, o impacto que ela causa na vida da pessoa é real. A IA pode criar coisas tão convincentes que ela acaba afetando a vida psíquica e profissional da vítima. E o que define a gravidade disso é quem está por trás usando a IA para machucar. Além das sanções jurídicas implementadas pelos meus colegas, trouxe algumas consequências que essa adulteração de imagem causa em mulheres e meninas. Para começar, a gente começa na ansiedade, causa muita ansiedade nelas, que pode até se tornar em depressão. Isolamento social, onde elas não querem mais se demonstrar para a sociedade por questões de vergonha. E por último, que é o mais grave, é a questão do pensamento suicida. Para complementar minha idealização, eu trouxe a doutrinadora Juliana Búzio, onde ela é especialista em direito digital, que ela implementa que alunas e clientes dela já sofreram esse tipo de abuso digital, que implementam a seguinte fala bem grave, que preferiam ter sofrido consequências em relação a violências físicas do que ter sido exposta na internet. Como proposta de intervenção, concluímos que a repressão penal ela deve ser acompanhada de uma educação digital preventiva. A proteção de meninas e mulheres exige uma rede de acolhimento que entenda que a integridade digital ela é uma extensão da personalidade e, como tal, deve ser protegida com rigor ético e legal. É urgente a implementação de diretrizes de ética que acompanhem o desenvolvimento desses softwares de IA e a responsabilização dessas plataformas na remoção imediata desses conteúdos. Professor, compreendendo que as plataformas, o algoritmo, ele tem como alvo o corpo feminino e sexualização de mulheres e meninas, de que forma a senhora acha que essas plataformas elas poderiam ser responsabilizadas para mudar a realidade atual desse algoritmo? Bom, hoje a gente vive um dilema, né, dentro do universo da internet, da globalização, que é, de fato, conseguir encontrar os responsáveis pelos crimes cometidos, né, na rede. Isso não é um assunto de agora, não é um assunto decorrente da IA, mas ele é decorrente justamente desse processo de globalização e da sociedade em rede, né, do acesso à informação. Né? Manuel Castel já falava sobre isso há muito tempo. A questão toda é que a gente começa a observar que as estruturas do campo empírico, elas começam a aparecer no campo das plataformas digitais. Então, nada mais eu vejo aí do que a ressignificação no ambiente virtual de um machismo estrutural, né, onde a gente objetifica os corpos das mulheres. Inclusive, tem várias autoras que trabalham isso na perspectiva de gênero, sobre os corpos abjetos, né? Esses corpos eles são utilizados, né, com algum objetivo específico. Alguns valem mais, alguns valem menos, alguns são sexualizados. A gente vê isso nas propagandas de cerveja, né, historicamente. E na rede não vai ser diferente. A diferença é que agora se aprimorou. A gente pode evoluir na prática do crime com a dificuldade de responsabilizar, né, quem é o responsável, né, que é a identificação. Então eu penso, né, que um dos meios das alternativas para se combater isso, é o acesso à informação massiva sobre essas práticas, para que as pessoas tenham noção e consciência dessa realidade, até para se proteger quando for acessar, estarem alertas em relação a isso. 2, né, fazer com que essas empresas tenham responsabilidade na sua estruturação enquanto mecanismos de controle através de programas de integridade, de compliance, né, trabalhando sob a perspectiva da ética em si, né, dos códigos de ética, da postura ética institucional. E, por fim, né, se todos esses meios falharem,
né, as consequências punitivas, né, os atos constritivos a essas empresas e instituições, como bloqueio das operacionalizações, não poder, né, praticar os seus atos e suas atividades no país, né, ou suspendê-las, se assim for, porque muitas vezes o dano se torna irreparável. Então a gente precisa proteger a dignidade das pessoas, a dignidade humana, especialmente dentro dessa perspectiva estrutural, né, no combate à violência de gênero. Esse projeto reporta que os avanços tecnológicos não podem atropelar os direitos fundamentais já conquistados. A manipulação de imagens por inteligência artificial é um desafio que exige uma resposta coordenada do direito, da psicologia e da tecnologia. Encerramos reforçando que o direito à dignidade da mulher no ciberespaço é inegociável. Agradecemos a atenção e esperamos que essa análise técnica ajude nos debates acadêmicos e na conscientização sobre o tema. Até logo!